Fala galera, meu nome é Túlio. Eu vou estar ministrando para vocês o aulão de cinética para P1, cinética 1. Espero que vocês estejam bem. Bom, eu vou estar passando agora para a lista 2. Vou estar resolvendo três exercícios da lista 2, 29, 28 e 20. É o 27, é o 27. Eu não resolvi ele ainda. Enfim, vou estar resolvendo esses exercícios, que são os últimos, né? Foram os das provas que eu fiz. E na verdade esse exercício 29 é um exercício da P2, só que é basicamente a matéria da P1, né? Enfim, eu vou estar começando por ele, porque ele é bem completo. Ele vai mostrar o balanço de massa do PFR, do CSTR e do reator em batelada. E além disso, eu vou poder usar uma funcionalidade do Excel que eu queria passar para vocês, que é o Solver. Que é muito bom para a Cinética 1, velho. É muito top. Se você não estiver usando o Solver da HP mesmo, o Excel também é igualmente bom. Enfim, vou tá lendo essa questão para vocês e a gente já passa para a resolução. Uma reação elementar, ó, reação elementar, o que que significa? Que o coeficiente, ah, se você for montar a equação da taxa, é, o exponencial que está multiplicando a concentração é igual ao coeficiente estequiométrico. Então, o exponencial que está multiplicando a concentração de A é igual a 1, porque o coeficiente, voltando, vai ser igual a 1 porque o coeficiente estequiométrico de A é igual a 1. E o exponencial que está elevando a concentração de B também vai ser igual a 1, porque seu coeficiente estequiométrico é igual a 1. A ordem global da reação, o N, que é alfa mais beta, é igual a 2. Ok. Em fase líquida, ou seja, não tem contração, no caso que seria contração, né? Contração só tem em fase gasosa e, tipo assim, só tem em fase gasosa. Mas às vezes ele fala assim, o volume no reator é constante. Falar que é constante não tem contração, mesmo o número de mols aqui se alterando, mesmo sendo em fase gasosa. Se ele fala que o volume é constante, não tem contração. É só um parêntese, porque eu acho que eu não vou fazer nenhum exercício que tenha contração. É de, não é de boa, sabe? A equação vai ficar gigante. É igual eu falei para a equação de reação reversível. Faz o balanço de massa no seu reator normal, ou abre a equação do parâmetro cinético que você está querendo achar lá. A equação que você está querendo usar para achar os parâmetros cinéticos normal e só substitui no final. Aí você já joga na HP normal e tal. Não vai ter muito trabalho, não. É gigante mesmo, vocês não assustam. É projetado para operar em um sistema contínuo. Ok, então não é embatelado. Uma corrente contendo A puro, concentração de A puro, é misturada a outra corrente contendo B puro, antes da mistura entrar no reator. Ó, isso é interessante. A corrente de contendo B puro tem essa concentração. Ela é misturada a outra corrente contendo A puro com essa concentração. A concentração dos dois vai mudar. Por quê? Aqui a gente tem um volume, uma vazão volumétrica, que é a corrente de B. E nessa vazão volumétrica, a concentração é 4 mols. Essa vazão volumétrica, esse volume de B puro, está se juntando a um volume de A puro, uma vazão volumétrica da corrente de A puro. Ou seja, o volume, nesse caso aqui vai dobrar. As duas têm 5 litros, junto as duas das 10. Então, ou seja, a concentração das duas vai diminuir. O que é a concentração? Número de mols por volume. O volume dobrou. A concentração vai ser dividida por 2, vai ser a metade. Então, a concentração que chega no reator, a concentração de A e de B, depois que as correntes se juntam, é metade. 2 mol por litro, 2 mol por litro também. Continuando, vocês têm que ler esse enunciado, tipo, fazendo a análise já, sabe? Já terem, tipo, para não ficar voltando toda hora e tal, vocês já vão lendo, tipo, fiquem atentos a esses dados, vão fazendo, anotando aí e tal. Fora que a prova é em PDF, né? Mas, sei lá, vai anotando onde você vai resolver e tal, essas informações que são importantes, igual essas aqui. Eu acho que é uma coisa que pode causar muito erro, tipo, descuido e tal, você não ter manjado isso, sabe? Enfim, cada corrente possui vazão volumétrica de 5 litros por minuto, ou seja, quando juntar as duas dá 10, que é o dobro.
Então, como a concentração é número de mols por volume, a concentração vai ser metade. A concentração na vazão métrica, depois que juntar as duas, que é 10 litros por minuto, vai ser 2 mol por litro de CB e 2 mols por litro de CA. Existem dois reatores disponíveis, um CSTR de 200 litros, que pode operar a 0 graus Celsius e 37 graus Celsius, e um PFR de 800 litros, que só opera a 27 graus Celsius. Ok. Sabe-se que a constante, o K da reação, é 0,07 litros por mol minuto a 27 graus Celsius, tendo a energia de ativação igual a 20 quilocaloria por mol. Ah, lembrei, quilocaloria. Então, beleza. Você basicamente tem três cenários diferentes. Você tem um cenário onde você está usando o CSTR de 200 litros operando a 0 graus Celsius, que é o que você não quer, obviamente. Esses três aí é o que você pode riscar de cara. Você tem o CSTR de 200 litros operando a 77 graus Celsius. Ou seja, aumentou a temperatura, o K vai aumentar, a velocidade específica vai aumentar. Ou seja, você vai ter mais conversão. Então, enfim, eu estou me adiantando já. E aí você tem um PFR que tem um volume maior, só que opera uma temperatura menor. Aí ele pergunta o quê? Tem três cenários possíveis. Ele te dá também a constante, a velocidade específica, uma temperatura e dá energia de ativação. Então, já me adiantando também, você tem a velocidade específica, a uma certa temperatura e você tem a energia de ativação. Voltando naquela equação que caracteriza K, velocidade específica é igual a K0 vezes exponencial de menos energia de ativação sobre constante dos gases ideais vezes temperatura. A gente consegue, através da equação desse K aqui, do K 27 graus Celsius, achar o K0. E com o K0 e a energia de ativação, a gente acha as constantes, ou as velocidades específicas para 0 graus Celsius e 77 graus Celsius. Mas isso eu vou fazer depois. Mas aí a pergunta A: qual dos reatores você recomendaria e sob que condições? Justifique. Ok, está pedindo um dos três cenários. Você vai recomendar o CSTR de 200 litros que opera a 0 graus Celsius. Você vai recomendar o CSTR de 200 litros que opera a 77 graus Celsius. Ou você vai recomendar o PFR de 800 litros que só opera a 27 graus Celsius. Três cenários diferentes, qual deles é melhor? Beleza, primeira coisa que você tem que pensar: como que eu vou indicar qual que é melhor? Qual que é o indicador que eu vou usar para saber qual que é melhor? Bom, você já tem a vazão, você tem o volume, você tem a temperatura de operação. O que pode mudar? O que vai mudar de um para o outro? A conversão. Então você tem que ver quais das três situações te dá uma conversão maior. Eu sei que não vai ser no CSTR de 200 litros a 0 graus Celsius, então eu tenho certeza. Mas pode ser tanto no CSTR 77, operando a 77 graus Celsius, ou no PFR de 800 litros operando a 27 graus Celsius. Bom, e a letra B pede para você pergunta se a reação fosse realizada em um reator batelado de 200 litros e a conversão final fosse igual à do PFR, que a gente vai achar na letra A, né? Calcule o tempo reacional necessário a 0 graus Celsius e 77 graus Celsius, que a gente vai precisar usar as constantes nessas dadas temperaturas que a gente também vai calcular na letra A. Passando aqui para o desenvolvimento, o que a gente tem? A gente tem a taxa, né? A taxa que é padrão, teve lá, padrãozinha mesmo, A mais B dando R, né? Então vai ser o quê? Vai ser a taxa do que menos a taxa do reagente limitante, que é igual à taxa do produto. Igual à taxa do produto, é igual à velocidade específica da reação, vezes a concentração do limitante elevado a alfa, vezes a concentração de B, que é o outro reagente, elevado a beta. Então tá. Eu até voltei um pouco aqui para. Eu coloquei o enunciado de novo, né, para fazer algumas observações. Essa parte aqui que a gente vai estar usando para deduzir a equação de taxa, que é Kc quadrado. Enfim, como as correntes de reagentes se juntam, a vazão volumétrica que alimenta o reator é a soma das duas vazões, que é 10 litros por minuto. A gente já tinha conversado sobre isso, né? V0. E você vê que o volume não muda, estou considerando o volume constante. O volume, quando não falou nada, como é fase líquida, o volume é constante. Se fosse fase gasosa, como não falou nada, e você vê que está tendo uma contração, a gente teria que usar o fator de contração lá.
Mas, como é fase líquida, volume constante. Então, o valor que entra é igual ao valor que sai e o volume do reator é constante. Enfim, as vazões é 10 litros por minuto, V0 igual a V, que é igual a 10 litros por minuto. Logo, podemos observar que a vazão total é o dobro das vazões de alimentação inicial. Sendo assim, as concentrações iniciais de B e A que alimentam o reator serão metade. Aqui eu coloco, né, concentração igual ao número de mols por volume. O volume dobrou. A gente tem que a concentração, o CB0 é igual a 2 mol por litro. E o CA0 é igual a 2 mol por litro também. Isso é a concentração que está entrando no reator. Ok, outro dado importante. Você vê que a concentração inicial do reagente B e do reagente A é igual. E eles estão amarrados estequiometricamente. O que isso quer dizer? Quando um mol de A reage, um mol de B reage para formar R. Então você concorda comigo que se entra 1 mol de A, 2 mols de A no reator, entra 2 mols de B do reator, a concentração de A e a concentração de B vão ser iguais? Porque para gerar R, que é a única reação que está ocorrendo, um mol de A tem que ser consumido juntamente com um mol de B. Então, isso vale para qualquer coisa, sabe? Tipo assim, se consumiu 0,5 mols de A, consumiu 0,5 mols de B. Como a concentração inicial é igual, CA é igual a CB. Então, isso é um macete bem interessante que vocês podem usar, que vai simplificar muito esse problema. É que a concentração inicial dos dois são iguais. E a gente pode fazer essa consideração, não, né? A gente está usando, tipo, isso aqui não é consideração, isso aqui é verdade, isso aqui é um fato. Só está se utilizando dele para deixar a equação de taxa bem mais fácil. Bom, como as concentrações dos reagentes são iguais e estão amarradas em um fator de 1 para 1, ou seja, quando reage um mol de A, reage um mol de B, temos que a concentração de A em qualquer momento vai ser igual à concentração de B em qualquer momento, que é igual a C. Vale tanto para PFR, quanto para o batelada, quanto para PSTR. E a reação de taxa vai ser diminuída para isso. A gente também tem que ela é elementar, né? O documento falou aqui, ó, tá? Igual a 1, igual a 1, coeficiente estequiométrico. Então, como é elementar, alfa é igual a coeficiente de A, que é igual a 1, e beta é igual ao coeficiente estequiométrico de B, que é igual a 1. Então, esse aqui vai ser 1. Isso aqui é igual a C, isso aqui é igual a C, CVC, C ao quadrado. Tá. Essa é a nossa equação de taxa. Ok. Próximo passo nosso vai ser descobrir as velocidades específicas para diferentes temperaturas. A gente tem essa equação aqui, né? Igual eu falei antes, a gente vai usar K2 para achar K0. Então, eu tenho uma energia de ativação. A constância ideais dos gases você pega na Wikipédia, na internet no caso, né? Você pode pegar ela da HP também. Você pega a constância dos gases ideais que está lá. E aí você converte a constância dos gases ideais para quilocal por Kelvin por mol. É bem de boa, é só usar a função convert. Vocês... pega da Wikipédia, sério, na Wikipédia tem uma coluna lá cheia de constante, mas se você não acreditar na Wikipédia, você pode fazer isso também na PHP, usando a função convert. Que é mais complicado. Não é complicado, é de boa, só que você tem que manjar a sintaxe da função. É um saco. Mas enfim, você tem a energia de ativação. Que a energia de ativação tá do jeito certo agora, né? Tá energia em cima por mol, diferente da outra que eu tinha achado lá. E a constante dos gases ideais também tá ok. Aplicando isso aqui na fórmula de K2, a gente isola K0 e acha que K0 é igual a 2,61 vezes 10 a 13. Outra coisa. E aí, substituindo o K0 aqui, para achar K1, né? A gente tem K0, tem energia de ativação, tem R, tem T. Vai ser T1, né? Aqui eu não coloquei, mas é T1 e aqui é T3. Então, inclusive tá aqui, né? O T0 vai ser 273,15 Kelvin. Tem que ser em Kelvin, tá, gente? Colocasse aqui zero, por exemplo, ia dar ciência matemática. Aí, substitui T1 aqui, né, que é 273,15, acha K1. Substitui T3 aqui e acha K3, que é esse valor aqui, 0,42. Ok. Já partindo aqui para o próximo. Tá. Outra coisa também, né? Porque ele dá a unidade de K, né? Mesmo se não der, você conseguiria achar, porque falou que é elementar.
Sabe que ela já achou a reação da ordem lá, né? A reação da ordem, a taxa de reação da reação. Já tem a equação para ela. A gente sabe que é uma equação de ordem global 2. A gente sabe que vai ser o quê? Vai ser concentração a menos um vezes. Concentração menos um vezes unidade de tempo aqui. Tá, né? A menos vezes um sobre unidade de tempo. Ok? Vai ser igual para todos. Já tem. Agora a gente passa para o desenvolvimento da letra A em si, né? Que até agora foi um desenvolvimento mais geral. E consiste no balanço de massa do CSTR. Bom, primeira coisa, não está tendo acúmulo. Zero. Isso é igual ao quê? Acúmulo vai ser igual ao que está entrando, que vai ser vazão de entrada vezes concentração de entrada, menos vazão de saída, que é igual a vazão de entrada, pelo que eu já expliquei, né, antes, vezes a concentração de saída. O CSTR é o quê? É um reator de mistura perfeita. O que significa? Está entrando uma corrente, ela está sendo ela está sendo convertida num fator constante. Tipo assim, a conversão do CSTR é 0,9 para essa situação aí com essa temperatura. A concentração, o líquido que está entrando lá, a vazão assim que ela entra no CSTR, ela já é convertida, sabe? E tipo assim, e a concentração é igual em todo lugar do CSTR. Todo lugar tem a mesma concentração. Isso por quê? Porque ele é agitado perfeitamente. Um reator ideal, né? Nome, o nome dessa parte da matéria são reatores ideais, e aí tem essa idealidade aí. Ele é convertido automaticamente e ele é todo convertido na taxa de conversão, no XA. Concentração é igual a qualquer ponto e a vazão de saída está saindo com essa concentração. Enfim, então vai ser o quê? Vai ser vazão de saída vezes a concentração do CSTR, mais está sendo gerado, né? Que vai ser RA vezes V. Esse RA aqui é negativo, no caso, né? Então vai ser menos. O RA em si é negativo. Derivada aqui vai ser dCA e o DT é negativo. Enfim. Aí o que a gente faz? A gente divide esses dois. Não, a gente subtrai, né? Os dois lados. Subtrai esse lado aqui, subtrai desse. Aí a gente isola o V0, que é como esses dois termos. Aí vai dar CA menos CA0 menos CA. A gente divide a vazão volumétrica para achar o tempo espacial, né, que é o volume do reator sobre a vazão é o tempo espacial, e passa a dividir nessa taxa aqui, né. Então a gente tem isso. Aqui eu já substituí, né, eu não coloquei o tal aqui, porque, não sei, eu não coloquei não. Deixei V sobre V0, né, é o tal. E aí a concentração aqui, né, eu substituí o CA por C, e aqui na taxa também eu substituí pela equação que a gente tem. Aí é o seguinte, a gente tem V, a gente tem V0, a gente tem CA0, a gente tem K. A gente precisa descobrir o C. Então o que que eu fiz? Eu usei o Solver, o Excel. Mas aí, tipo assim, eu posso estar errado. Mas você consegue abrir isso daqui e chegar numa equação de segundo grau. Você resolve a equação de segundo grau. Você vai ter o x positivo e o x negativo. Ou um x maior que a concentração inicial, um x que não faz sentido físico. X não. Opa, uma concentração que não tem sentido físico. É maior que 2 mol que aqui entra, por exemplo. Ou negativo. Aí você vai ter outro x que é o x que você quer. Tenho quase certeza que você consegue fazer uma equação de segundo grau aqui, resolver e achar o x que você quer. X não, o c que você quer. Enfim, eu não fiz assim. É uma ideia para vocês. Eu nem sei na real se isso dá uma equação quadrática mesmo. Eu acho que dá. Quase certeza que dá. Mas é uma ideia também, vocês podem resolver desse jeito. Resolver usando o solver para vocês. Eu coloquei a equação aqui. Essa é a equação de taxa, né? Vai ser o 2 da concentração inicial menos a concentração final, né? Que é esse C aqui. Dividido pelo K, que vai ser essa célula aqui, elevado à concentração ao quadrado. Vezes a concentração, que é essa célula aqui, ao quadrado.
Isso tudo menos o termo do tal, que vai ser o volume sobre o V0, é igual a zero, né, no caso. Isso aqui tem que ser igual a zero, né? Vou voltar aqui pro slide. Se você passa esse termo para cá, vai ser zero aqui, e isso aqui tem que ser zero também. E é isso que eu vou tentar resolver. Bom, é, já eu estou dando o resultado aqui pro termo. Vou colocar um zero aqui. Dado por zero, deixa eu colocar um. Tá. Isso aqui é o K que eu coloquei, é para 77 graus Celsius. Vou confirmar 77, né? 77, né? É a temperatura maior. Coloquei o K para temperatura maior. Aqui eu coloquei uma concentração 1 para dar o chute inicial. E a gente tem que essa célula é igual a menos 19. Essa célula tem que zerar. Então o que eu vou fazer? Eu vou em dados, mesmo lugar, análise de dados tem o solver. Eu ensinei a ativar o análise de dados e o solver, usando os suplementos aqui, foi na primeira aula, integral. Então se não estiver aparecendo, vocês podem ir lá. Bom, você clica em solver. Qual que é o objetivo? É sua célula, é essa célula aqui. Será que é essa célula aqui que você quer resolver? Você quer o quê? Valor de zero, ela chega em zero, alterando as células de variáveis. Você vai querer a célula de C. Vai ser essa daqui, já está marcada. Bom, aqui é sujeito às restrições. O que vão ser suas restrições? Você vai querer que o quê? Você vai querer que a concentração, o C, seja menor que 2. Não pode ser igual a 2, né? Tem que ser menor que 2. Então eu coloco 1,999, vários nodos. E ela tem que ser maior que 1. Então não adianta nada você achar uma concentração que é menor que 1. Igual a. Tipo assim, igual eu falei. Você vai acabar tendo uma. Você pode resolver isso fazendo uma equação quadrática. Então você vai ter duas raízes. Eu acho que uma vai ser negativa. Então não adianta nada o solver te dar o resultado da raiz que você não quer. Você quer uma raiz específica. Então eu coloco aqui um valor muito baixo, tipo 0,00016 zeros, 1. Então, ou seja, aí você limitou. O solver vai te dar uma resposta entre 0 e 2. Esse é o primeiro passo. Aí você escolhe o método. Tem esses três aqui. O mais simplesinho é esse, não linear. Geralmente eu começo por ele. Você tem que dar um chute aqui, porque senão vai dar erro. Quer dizer, eu vou mostrar pra vocês. Quem resolver, provavelmente vai dar erro. Então, tá vendo? Ok, o solver encontrou o valor de erro da célula, blá blá blá. Uma das células da planilha tornou um valor de erro quando o solver tentou certos valores para as células variáveis. Okay? Não era para ele tentar zero. Então, o que eu posso fazer? É diminuir, sei lá, menos. Okay. Vou tentar resolver de novo. Deu zero de novo. É para dar zero. Ele não alterou, né? Nossa. Ok. Ó, era para dar certo. E continua dando zero. Realmente, o solver do Excel ele é muito bugado. Só ele excluir e vou adicionar outro. Então, essa célula eu mostro para vocês. Ele tem que ser maior que 0,000. Ok, ok. Continua. Tá ok. Ah, tá. Agora a culpa é minha de ter dado erro, porque eu deixei zero aqui já. É só. Certo. Aí deu esse valor aí. Você vê que não chegou no zero, né? Chegou nesse 2,5 exponencial de menos 6. Aí você quer melhorar. Você já começa com chute inicial igual ao último, né? Processo iterativo mesmo. Aí você tenta esse evolutionary aqui, que é o robusto mesmo. Se você usar o evolutionary, você tem que deixar. O primeiro você não precisa colocar limites, superior e inferior. Mas o evolutionary você precisa. Você clica em resolver aqui. Aqui, ó. Demora um bocado. Talvez, geralmente nem muda muito o resultado, não. Às vezes nem mudou. Mas então a gente vai trabalhar com esse daqui. Então a gente tem que para essa concentração aqui. Essa é a concentração final do CSTR, a concentração que está saindo do CSTR.
Basicamente é assim que você usa o Solver no Excel. É meio bugado mesmo. Eu até recomendo vocês usarem a do HP, as de boas e tal. Mas o do Excel também é uma. Igual. Que eu não lembrava como é que eu usava no Excel, a regressão. Igual a regressão. Não lembro como é que eu uso o Solver do HP, então estou usando do Excel. Mas é basicamente isso. É, e aí a gente pega esse valor de concentração, né? Não vou resolver para outra temperatura mais baixa, mas deu esse valor de concentração. Esse aqui é para temperatura mais alta. E aí eu calculo a conversão. Vai ser o quê? T1 menos a concentração final sobre a concentração inicial. Então a gente chega nesses valores aqui de conversão. Você vê que a temperatura baixa não teve nem chance. Tipo, teve 8,4% de conversão, enquanto a temperatura mais alta teve 94,7% de conversão. E em questão do PFR, a gente vai fazer um balanço também agora. Já passando para o PFR, né? Esse a gente não vai precisar de solver, mas vai precisar usar HP para fazer essa integral aí. Enfim, vamos começar pelo balanço. Acúmulo novamente é zero, só que esse aqui tem uma diferença. Bom, o PFR é basicamente um cano. E nesse cano, à medida que você vai andando para frente nele, a concentração vai variando. Ele não é igual o CSTR, que tem uma concentração igual em todos os pontos. Não. O PFR tem uma concentração que varia em função de x, sendo x uma variável de distância que é perpendicular, não, é paralela ao cano, né? Enfim, você vai andando, por exemplo, o cano está na sua frente, você vai seguindo o cano, a concentração vai aumentando. Mas é basicamente um cano mesmo, velho. Enfim, você tem o PFR, né? E aí a gente vai pegar, a gente vai fazer esse balanço de energia, esse balanço de massa para um volume infinitesimal, para uma seção de volume no cano. E aí a gente vai fazer isso, vai dar um balanço diferencial, e aí a gente vai integrar essa seçãozinha do cano, vai integrar ele no cano inteiro. E aí o que, que a gente vai ter? O balanço de massa do cano inteiro. Só que para começo de conversa, a gente pega uma seção desse cano, a gente vai pegar um volume infinitesimal desse cano, uma seção de área reta, um dx lá, né, para dar o volume, para dar um dV, e vai fazer o balanço de massa nesse dV. Aí tá no meio do cano. A concentração é Ca. A concentração Ca está entrando no nosso volume. Então, quando ela entra no nosso volume, ela passa lá no volume, né, e tal, a vazão passa no volume, vai reagir um pouco, e depois vai sair. Vai sair o quê? Vai sair Ca mais dCa. dCa sendo a soma infinitesimal da concentração, o que aumentou infinitesimalmente da concentração nesse volume. Então, o balanço de massa vai ser o quê? O que está entrando no nosso volume infinitesimal vai ser a concentração inicial, que também é igual, né? Tem expansão nisso também, enfim. Concentrar, ó, vazão volumétrica inicial vezes a concentração que está entrando no nosso volume, menos a vazão volumétrica vezes o que está saindo, né, que vai ser a concentração que entrou, mais uma infinitesimal, uma parcela infinitesimal de concentração que aumentou nesse volumezinho, entendeu? É difícil de pegar, mas é um balanço de massa infinitesimal não, diferencial. Enfim, esse termo aqui é o que sai, esse termo aqui é o que entra. Está entrando Ca, está saindo Ca mais dCa. Esse dCa aqui é uma parcela infinitesimal de concentração que aumentou e de produto que foi de reagente que foi reagido nesse volume infinitesimal nosso. Mas a taxa é o quê? É mol por volume por tempo, né? O nosso volume é o quê? Qual que foi o volume que a gente pegou? O volume infinitesimal, então vai ser um dV. Ok? Então tá. Isolando isso aqui de maneira similar ao CSTR, a gente passa a taxa dV para o outro lado, e aí a gente tenta achar o tal aqui, né? Que seria o d tal na real, mas é o dV sobre V0, igual ao dCA sobre a taxa.
É basicamente a mesma coisa. A gente integra dos dois lados. Aqui eu já integrei, né? Tipo, como o volume é... independente se constante ou não, mas... Aí você integra de zero até o volume final, né? Então você vai ter o dv, a integral, quando você integra dv, vai ser v de zero até v. Então vai ser o quê? Vai ser v menos zero, então dá v sobre v zero, sendo v o volume do EFR do cano. Do cano. Igual ao que? A integral desse lado aqui, que vai ser menos dCA sobre RA. Agora eu tô pensando uma coisa, talvez... Não, tá certo, tá certo, tá certo. Porque esse dCA aqui eu vou transformar em dXA. É a mesma coisa, né? Aí dCA é igual a menos CA0 vezes dXA. Aí esse menos aqui some, fica o CA0 aqui e o dXA, ok. É a mesma coisa, eu só abri a taxa da equação nossa, que era K... Aqui eu tô fazendo para K2 no caso, né? K2, temperatura de 27 graus Celsius. A constante, a velocidade específica da reação vai ser a de K2. Vai ser a essa temperatura, vai ser o K dessa temperatura. Então eu só substituir aqui a taxa. Então K2 vezes C ao quadrado. Aí eu abri esse C. Então o que, que vai ter, né? O C é igual a CA0 vezes o menos XA. Então quando eu abro aqui, tem o quadrado, vai ficar CA0 ao quadrado vezes esse parênteses aqui ao quadrado. É o XA2, né? Você vê que o x que a gente está buscando aqui da integral vai ser o quê? Vai ser a conversão inicial, que é zero, até a conversão final, que vai ser xa2. Então tá, aqui eu só faço uns algebrismos aqui, né? Manipulação matemática, as constantes para fora, e a gente fica com isso. E aí, essa parte aqui, ela é integrada na HP. Vou mostrar para vocês também. Vou abrir a HP aqui. Eu ter esquecido de deixar ela preparada. Deixa eu ver. A folha de cálculo aqui, ó. E tem até o que eu falei para vocês do convert. Estava fazendo. Se vocês quiserem até dar uma olhada, ó, é essa equação aqui que vocês têm que fazer, ó. Você vai aqui em Shift, Units, ó, Shift, Units. Aí você vai ter ferramentas, que é esse quadrado daqui. Aí você usa esse convert. Aí a função vai aparecer aqui para você. Aí você coloca, de novo, você vai em unidades aqui. Aí você coloca as constantes, químicas, acho que é física. Não, é químicas mesmo. Aí você escolhe o R, né? Constante dos gases ideais. Aí você escreve qual unidade que ele tá, que vai ser Joule por Kelvin mol. E aí você coloca a conversão dele, que vai ser 1. Não esquece do underline, que é um underline. Aí você coloca a unidade, que vai ser quilocal por Kelvin mol. E aí ele te dá já convertido aqui. Eu acho que é em casa que eu tenho que ir. Em casa mesmo. Tem ela pronta aqui. Então, pronta entre aspas, né? Tá aqui. Tá aqui. Tá. Beleza. É bom mostrar isso pra vocês. Você tá em apps aqui, você clica em casa. Sempre quando você for resolver integral, derivada, é em casa. A menos que você queira o resultado algébrico. Mas no caso ele me deu o resultado algébrico também, né? Então sempre vai em casa. Enfim. Já podem ver que HP não é meu ponto forte, né? Mas eu, eu acho que eu vou conseguir passar para vocês como que vocês resolvem aquela integral. Enfim, aqui eu escrevi a integral normal. Só copiar aqui. Queria mostrar para vocês. Beleza. Quando você abrir o CAS, vai ter um lugar para você adicionar sua fórmula. E aí, o que que eu fiz? Eu literalmente escrevi a fórmula que a gente tem lá, né? Que vai ser os 800, que é o volume do PFR, dividido pela vazão, que é o 10, igual às nossas constantes que estão de fora da integral, vezes. É muito importante colocar esse vezes aqui, porque senão dá erro. Se não colocar vezes em todos os lugares, vai dar erro de sintaxe, não sei o que. Tá, coloca o vezes. Aí eu adicionei a integral aqui, ó. Você clica nesse botão aqui, no Units, sem apertar o Shift. Vai aparecer se adicionar essa integral aqui. Coloca o limite, os limites de integração, que é de 0 até o x que você quer.
concentração inicial até a final do PFR, conversão, né, desculpa, até a final, 1 dividido pelo as variáveis que está dentro da sua integral. E quando você clica para resolver isso, aqui ó, Enter, aí vai aparecer esse negócio aqui, e a gente vai ter esse resultado aqui. E aí, tipo assim, ele deu o resultado algébrico pra gente, né? Resolveu a integral aqui, calculou essa constante aqui de fora, essa aqui, e aí é só você isolar o x e você vai achar a conversão final do PFR. Bom, você poderia fazer esse processo, por exemplo, no Symbolab? Pode. Outro software que resolve integral? Pode também. É bem tranquilo. Mostrando para vocês como é que faz na HP. Mas bom, voltando aqui para o nosso problema. A gente resolveu, né? A HP, a gente achou qual que é o x. Eu acho que isso aqui pode gerar alguma dúvida, né? Porque a variável que a gente está querendo tá no intervalo de integração, né? Mas enfim, a HP faz. A gente resolveu, a gente chegou naquela equação algébrica, eu isolei o XA e achei esse valor aqui, 0,918. Então, a gente já está pronto para dar o resultado da letra A. A gente tem todas as conversões para os 3 cenários possíveis. E o melhor cenário é o CSTR, a temperatura de 77 graus Celsius, pois esse cenário apresenta a maior conversão das 3 opções possíveis. Verdade. Ok. Então agora a gente pode passar para a letra B, que pede o tempo que vai ser necessário para um reator batelada a temperatura de 0 graus Celsius a 77 graus Celsius ter uma conversão de 918, que é a do PFR. Bom, a gente tem essa equação aqui para quando o volume é constante, para achar o tempo reacional em um reator batelado. Isso está no slide de vocês, vocês podem usar direto. Mas isso aqui sai do balanço de massa do reator em batelada. Mas enfim, realizando os cálculos aqui, dessa vez a gente não vai precisar, né, usar o limite. A gente já tem os limites de integração, T0 até 0,91. É 0,91 mesmo? Isso é 0,8. 0,9. A gente resolvendo isso aqui, bem tranquilo. Só substituir a taxa aqui. Aí eu fiz um processo. Fica uma equação exatamente igual a do PFR. Então, resolvendo essa equação aqui, usando K1, o K1, né, a temperatura de 0 graus Celsius, a gente resolve isso, a gente vai chegar a um tempo de 2.239 minutos. E resolvendo para T3, para temperatura de 77 graus Celsius, no K3 a gente vai ter um tempo de 0,665 minutos, ou seja, menos de 1 minuto. Então, a gente comparar aqui com o gabarito, está bem perto mesmo. O resultado foi pouco, a diferença foi pouca. E provavelmente a divergência vai ser no método do cálculo da integral, sabe? Às vezes ele usou um método numérico, ou algum arredondamento que eu fiz, ele não fez, ele fez e eu não fiz. Mas enfim, basicamente é isso que você tem que usar para resolver esse exercício. É um exercício bem completo, porque precisa fazer balanço de massa do CSTR, do PFR, TV reator em batelada. Então é um exercício muito bom para você treinar. E o que eu tenho para falar para você dessa parte de reatores é basicamente você tem que saber fazer o balanço de massa. Se você faz o balanço de massa do CSTR, se você sabe fazer o balanço de massa diferencial do PFR, não tem o que dar errado. Não tem o que dar errado. É só você achar a taxa da reação, uma coisa que você tem que saber também, né? Óbvio, e aplicar no balanço. Então, o balanço nunca muda. Tem até essa equação aqui para vocês lá no slide, vocês podem usar direto. Tem a do PFR também. Você nem precisa fazer essa dedução toda, mas se vocês quiserem fazer, é bem de boa também. E deixa eu falar de uma coisa para vocês que, tipo assim, eu acho que o Wagner deu reatores em série para vocês. Para a matéria da minha P2. Eu acho que eu posso estar até enganado, mas não tem um exercício na lista 2 que trate de reatores em série. Nem em paralelo também, né? Os dois. Mas a questão é a seguinte: um PFR
série é só um cano acoplado num cano, é um cano maior. Então, se você acopla um PFR em outro em série, não muda nada. O volume do seu PFR você faz como se fosse um balanço de massa normal para o PFR. O volume vai ser o volume do primeiro cano mais o segundo. Mas o CSTR, quando você acopla outro série, o balanço muda. O que vai mudar no balanço do CSTR? Você vai ter essa equação aqui para um balanço, né? Ó, essa equação aqui é para um balanço comum do CSTR. Como é que vai ser de um balanço em série? Em vez de ser V0 CA0, o que você vai ter? Você vai ter V0, CA1, que é o que está entrando no seu reator, CA1 sendo a concentração que sai do primeiro CSTR, menos a reação que está. A concentração que sai do seu CSTR2. Vai ser o quê? V0 CA2. Mais a taxa, né? Então, esse seria o balanço de massa para o segundo CSTR. O terceiro é a mesma coisa. O que vai mudar aqui é no final, né? Em vez de ser CA0, vai ser CA1 menos CA2. O terceiro vai ser CA2 menos CA3 e assim por diante. Então, o que você tem que ficar ligado? O volume pode ser diferente. O volume do primeiro pode ser diferente do segundo, provavelmente vai ser. É... Basicamente isso, né? Acho que tem até uns exercícios. Eu não lembro se é na lista 2 ou se é na lista 3 já. Eu acho que é na lista 3. E, tipo assim, vocês vão ter depois. Vocês vão ter vários CSTR juntos. E aí ele vai ficar perguntando para vocês qual que é o volume do primeiro CSTR para você ter uma conversão tal no segundo. Aí você vai ter o quê? Tem duas equações, né? Balanço de massa do primeiro e do segundo CSTR. E aí provavelmente você vai ter duas incógnitas. Às vezes uma conversão, a outra é o volume. Ou às vezes você tem as duas conversões, pede o volume. Você tem os dois volumes, pede as conversões. Então, a P2, essa primeira partezinha, vai ser basicamente isso. Ele vai. Não sei se ele deu essa matéria para vocês, mas se ele deu, pode cair no P1 então, né? Então, provavelmente vai ser isso. Ele vai te dar duas variáveis e você vai procurar as outras duas. Isso no caso de ter dois CSTR só, né? Pode ser mais. Ou três, por exemplo, você vai ter seis variáveis e três equações, entendeu? Aí você tem que ficar brincando com isso, sabe? Tem as equações, tem que achar os parâmetros que ele não te deu. Basicamente é isso. Em série eu nem lembro, mas basicamente vai dividir a corrente de entrada. Você vai ter dois CSTR, dois PFR trabalhando igualmente e depois soma tudo, né? Você vai somar os dois. E, enfim, paralelo é isso, em série é isso. É, e basicamente essa aula é isso.